Nesta semana, estudamos sobre o progresso da Igreja. O progresso da Igreja cristã nascente no primeiro século. Apesar das perseguições, o progresso da Igreja. E não somente no primeiro século, mas ao longo da história. Nesses 20 séculos da história cristã, da era cristã, a Igreja tem se desenvolvido mesmo em meio às perseguições. O progresso da Igreja é um produto, é um resultado da ação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre pessoas que são separadas e fazem parte da igreja, e pessoas que demonstram o amor a Deus e também o amor ao semelhante, como estudamos ontem, como uma comunidade de amor, que tem como herança o amor. Veja aqui o texto da nossa lição. Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. O evangelho continuava a se espalhar e o número de seus conversos a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis mesmo aos exércitos romanos. Discutindo com os governadores pagãos que estavam impulsionando a perseguição, um cristão afirmou: "Vocês podem nos matar, torturar e condenar. Sua injustiça é a prova de que somos inocentes. De nada vale a crueldade de vocês." Isso era apenas um convite mais forte para conduzir outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vocês, tanto mais crescemos em número em número. O sangue dos cristãos é semente. E foi assim mesmo, irmãos. O sangue dos cristãos, o sangue derramado pelos cristãos, pelos mártires cristãos, esse sangue se transformava em semente que germinava novas igrejas, novas comunidades, novos conversos. Entretanto, irmãos, muitas vezes nós não compreendemos a totalidade e a abrangência das ações divinas. Não entendemos as ações divinas na sua totalidade. Veja esse texto do Grande Conflito, escrito por Ellen White. A misteriosa providência que permite aos justos sofrerem perseguição na mão dos ímpios tem sido causa de grandes dúvidas a muitos que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus por ele permitir a prosperidade dos homens mais desprezíveis, enquanto que os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo cruel poder desses opressores. Pergunta-se: como pode aquele que é justo e misericordioso e que tem poder infinito tolerar tal injustiça e opressão? Essa é uma questão que não nos cabe responder. Deus deu suficientes evidências do seu amor e não devemos duvidar de sua bondade por não compreendermos a atuação da sua providência. Sabe, irmãos, nós podemos não compreender o que acontece porque Deus permite que aconteçam certas coisas. Mas nós não podemos duvidar de Deus. Não podemos duvidar do amor de alguém que deu seu filho para morrer por nós enquanto éramos ainda pecadores. Para isso, irmãos, é necessário ter fé. É necessário ter fé mesmo sem compreender. É necessário ter fé em Deus, mesmo que você não compreenda cada cena desta obra de salvação, a obra do Evangelho eterno. Gálatas 3:11 diz assim: "O justo viverá da fé." Esse mesmo verso também é escrito de outra maneira: "Aquele que pela fé é declarado justo, viverá." Irmãos, nós participamos da igreja cristã, nós temos esse legado de amor. Participamos da igreja cristã que começou lá no primeiro século, com a descida do Espírito Santo, e com o Espírito Santo trabalhando até hoje. Devemos ter fé para aceitar as inquietações, as provas, as dúvidas da vida presente. Mas não somente isso, irmãos, não devemos ter fé somente para a vida presente. Devemos ter fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo,
o sacrifício que nos justifica e nos dá a vida eterna. Portanto, irmãos, é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Viverá da fé para os dias presentes e viverá da fé também para o futuro. Nessa semana, estudamos sobre amor ou egoísmo. Como é que a igreja se manifesta? A igreja se manifesta através do amor. Como é que Satanás se manifesta? Através da perseguição, através do egoísmo. Que Deus abençoe, irmãos, e que nós possamos estar convictos do amor de Deus, convictos da intercessão salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, convictos que mesmo quando não entendemos as coisas, sabemos que o Senhor as está conduzindo para o melhor propósito, para o melhor fim. E qual é esse fim? Qual é o fim que o Senhor Deus deseja para cada um de nós? A nossa salvação. Possamos então viver desta forma, certos de que o Senhor quer nos salvar, certos de que o Senhor cuida das circunstâncias, cuida da nossa vida, cuida de cada um de nós, nos segura pela mão, para que a gente não tenha medo ao viver nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão pecador, nesse mundo separado de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta semana estudamos sobre o desenvolvimento da igreja no primeiro século, sobre a tua atuação, sobre a atuação intercessora. Primeiramente, a intercessora do Senhor Jesus Cristo, cuidando para que através do seu sacrifício nós pudéssemos ser salvos. Mas a intercessão diária do Senhor Deus, através do Espírito Santo, na nossa vida, na vida da igreja. Te agradecemos, Senhor, porque temos um legado de amor, que vem desde a igreja cristã primitiva até os nossos dias. E nos ajuda para que possamos também transmitir esse legado às outras gerações, às outras pessoas, àqueles que venham a aceitar a Ti como Senhor e Salvador. Tudo isso te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero que todos tenham um sábado feliz. Deus abençoe a todos neste final de semana, no segundo sábado do trimestre. Deus esteja com cada um de vocês, com as crianças, com os jovens, com as diversas atividades da igreja, com a escola sabatina, com cada classe, com cada aluno da escola sabatina. Deus esteja com cada um de nós.